Uma boa tarde para você que nos acompanha de diferentes partes do Brasil e do mundo. É uma alegria estar aqui participando desta vigília, um momento tão especial, em que nós nos dedicamos a estudar a palavra de Deus e a compreender mais a respeito da pessoa de Jesus. Vamos começar essa jornada a partir da pré-existência de Jesus, da pré-encarnação de Jesus. É impossível nós iniciarmos essa nossa jornada de estudos sem considerar em primeiro lugar o texto de João capítulo 1. Eu quero convidar você para que abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 1. A palavra do Senhor nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nestes versículos, nós temos, na introdução do Evangelho de João, a declaração de Cristo como aquele que é Deus, como aquele que estava no princípio com Deus, como aquele que é eterno, como aquele que age em favor da vida, é o Criador da vida. Ele, a luz dos homens. Ele, aquele que dá sentido a todas as coisas. João continua o seu argumento, e no versículo 18 ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quando nós observamos este versículo e nós olhamos para a história das Escrituras e do Antigo Testamento, nós nos damos conta de que quando Deus se revela no Antigo Testamento, ele se revela por meio da pessoa de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, disse João. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então nós temos aqui algo maravilhoso. Toda a revelação que nós temos no Antigo Testamento deve ser, toda a revelação de Cristo, toda a revelação de Deus no Antigo Testamento deve ser considerada à luz dessa informação. Olhando para o livro de Gênesis, nós temos algumas manifestações de Deus. Em Gênesis capítulo 15, nós temos Deus se revelando a Abraão. Depois, em Gênesis 18, nós temos Deus novamente se revelando a Abraão, e aqui de uma maneira bastante interessante. Em Gênesis 18, nós temos o Senhor indo a Abraão como uma pessoa muito distinta, acompanhado de 2 anjos, chegando até a tenda de Abraão, para então anunciar o nascimento do seu descendente, do descendente de Abraão, o filho de Sara. É interessante nós observarmos esse relato, essa cena, porque num primeiro momento parece que são 3 pessoas bastante normais, pessoas que estão em viagem, mas no meio do relato nós temos a revelação do Senhor ficando mais tempo com Abraão e conversando com Abraão. E aí vem a pergunta: quem é esse Senhor que se revela a Abraão? Depois, nós temos no capítulo 22, Gênesis capítulo 22, quando Deus prova a fidelidade de Abraão, nós temos uma manifestação especial de Deus também. Gênesis capítulo 22, quando nós olhamos o versículo 9 até o versículo 11, nós temos o relato: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar e em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz,
e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Veja que interessante, na primeira revelação que nós temos, ali em Gênesis capítulo 18, nós temos Deus caminhando como um ser humano. Aqui nós temos uma revelação de Deus como anjo do Senhor, dizendo assim, olha, você não me negou o filho. Uma identificação clara com a pessoa divina. Quem é essa pessoa divina por detrás da figura do anjo do Senhor? Em Gênesis capítulo 32, nós temos uma outra aparição especial de Deus. No capítulo 32, nós temos Jacó lutando com Deus. E o versículo 22 nos diz assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, aqui em referência a Jacó, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Quem é este? Quem é este? Veja, nós já identificamos aqui algumas maneiras de Deus se revelar no Antigo Testamento. Ele se revela como um homem, ele se revela como o anjo do Senhor. E aqui ele se revela novamente como alguém que luta. No livro de Josué, ele se revela como príncipe do exército do Senhor. Eu acredito que de todas as revelações que nós tenhamos aqui, uma das mais impressionantes e da qual nós podemos ter maiores lições, maiores vislumbres a respeito desse que se revela no Antigo Testamento como Deus, dessa expressão de Deus, desse Cristo pré-encarnado, está no livro de Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, e aí nós vamos nos demorar neste capítulo. Êxodo capítulo 3, versículos 1 até o versículo 14. Diz o texto bíblico, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus,
Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Que revelação extraordinária de Deus. Lembre-se de que nós estamos aqui estudando assuntos sob a perspectiva do texto de João, capítulo 1, versículo 18, em que nós temos a informação de que ninguém jamais viu a Deus, mas aqui nós temos Moisés vendo ao Senhor, vendo a Deus por meio dessa figura que é o anjo do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, já era um homem de 80 anos. No deserto ele desaprendeu aquilo que havia aprendido no Egito por 40 anos. Há uma frase conhecida, famosa, que diz que durante 40 anos, Moisés achava que era alguém. Durante os outros 40 anos, dos 40 aos 80, ele se achou um ninguém. E dos 80 aos 120, ele viu que Deus era capaz de fazer com ninguém. Com alguém que não se sentia tão capaz. Essa é a experiência de Moisés. Enquanto ele apacentava o rebanho de seu sogro, Jetro, no deserto de Midian, ele teve uma revelação de Deus, uma revelação do anjo do Senhor, que ao longo do relato vai se apresentando de tal maneira em que não haja dúvidas de que quem está falando com ele é o próprio Deus. Moisés foi surpreendido com uma sarça que tinha fogo, mas não se queimava. Se você já colocou o fogo em palha seca, você sabe que o fogo se espalha rapidamente. Era mais ou menos isso que se esperava que acontecesse com aquela sarça. Um arbusto seco pequeno que pudesse se queimar rapidamente. No entanto, não era isso que acontecia. Isso chamou a atenção de Moisés. Quando ele vê aquilo, aquele fenômeno, ele vai até o lugar. E quando ele chega perto da sarça, Deus então, o Senhor, o Cristo pré-encarnado, o chama pelo nome. Moisés, Moisés. Aqui vai a primeira característica do Cristo pré-encarnado. Quando ele se dirige a Moisés, ele se dirige de uma maneira muito pessoal. Na cultura semítica, não há espaço, quando se fala duas vezes o nome, para algum tipo de hostilidade. Pelo contrário, quando alguém repete o nome, isso quer dizer que essa pessoa é muito querida, é amada. Essa pessoa a quem está se recebendo então esse chamamento, é uma pessoa que faz parte do círculo de intimidade. É assim que funciona na cultura semita. E até hoje nós temos essa mesma ideia. Quando a gente fala, repete o nome de alguém, a gente não repete com hostilidade. Geralmente a gente repete com carinho. E aqui Moisés é convocado pelo anjo do Senhor, pelo Cristo pré-encarnado, de maneira muito pessoal, de maneira muito próxima, de maneira muito íntima. Você, Moisés, é meu amigo. Você é meu amigo, Moisés. Eu quero que você preste atenção em mim, Moisés. Eu quero que você ouça o que eu tenho a dizer, Moisés. Quando Cristo esteve na terra, ele também se referiu assim, com uma outra pessoa, Marta. Se você se lembra da história lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus estava ali, na casa de Maria, Marta e Lázaro, enquanto Marta estava atarentada com tantas coisas em casa, ela reclamava, inclusive com relação à atitude de Maria, que escolheu ficar aos pés de Jesus. Jesus olhou para ela e disse, Marta, Marta, calma, Marta, você escolheu a melhor parte, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Calma. Essa é a mesma atitude que está por detrás do chamamento de Moisés. Uma atitude relacional, uma atitude de amizade, uma atitude de carinho. Esse é o primeiro aspecto que chama a atenção desse Cristo pré-encarnado. Um Cristo relacional. Mas o relato continua, e aqui nós vamos encontrar 7 características desse Cristo pré-encarnado. A segunda delas se encontra no momento em que Deus
diz para Moisés: não te chegues para cá. Versículo 5. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Existe um detalhe interessante. No livro de Gênesis, a palavra santo aparece somente em relação ao sábado. O sábado é declarado santo. Depois de Gênesis capítulo 2, a palavra santo só vai aparecer nesse relato aqui. É interessante nós observarmos isso. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. É terra santa. Aquele lugar ele não era santo, inerentemente santo, mas ele era santo porque o Deus santo, a segunda pessoa da divindade, o Cristo pré-encarnado, estava presente ali. O Cristo que não tem nada com o pecado, o Cristo que não tem nada com aquilo que desagrada a Deus, o Cristo que é distinto, o Cristo que é perfeito, é esse Cristo que está se revelando aqui. É esse Cristo que está chamando Moisés para uma experiência real, pessoal, uma experiência libertadora. A santidade de Deus, a santidade de Cristo fica evidente nesse momento, pela ordem que ele dá: tira as sandálias dos pés. Na Bíblia existem muitos momentos em que se tira a sandália ou se põe sandália. Existem várias referências a esse aspecto de tirar uma sandália ou de pôr uma sandália. O tirar a sandália era representação de respeito, era uma representação de não permitir que nada impuro estivesse naquele momento se interpondo entre Deus e Moisés, entre Cristo e Moisés. Mas o relato continua. No versículo 6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que Deus ele se refere neste momento como o Deus do pai de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Por que Cristo se apresenta dessa maneira para Moisés? Essa demonstração de Cristo, essa referência de Cristo, está relacionada com a fidelidade. Fidelidade. Deus fez uma promessa a Abraão. E lembre-se, eu fiz menção aqui no início do sermão, dizendo que Cristo apareceu a Abraão. Em Gênesis 15, quando se estabelece ali uma aliança entre Deus e Abraão, é Cristo ali. Depois, em Gênesis 18, quando ele aparece a Abraão e ele está ali dando a certeza de que Sara teria um filho. E depois, em Gênesis 22, quando o filho estava para ser sacrificado, o anjo do Senhor aparece a Abraão. Ou seja, quando Cristo se refere a Moisés como eu sou o Deus de Abraão, depois o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que também teve a sua experiência pessoal com Cristo, ele está dizendo o seguinte: aquilo que eu prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, aquilo que eu prometi relacionado a uma grande nação, aquilo que eu prometi em referência à grande terra que seria dada à descendência de Abraão, a grande nação que seria dada à descendência de Abraão, vai se cumprir. Eu sou fiel, eu não esqueci. Lembre-se de que o povo de Israel estava há muitos anos no Egito. Um período de 400 anos. Alguns poderiam pensar que Deus havia se esquecido, mas ele não se esqueceu. Cristo não se esqueceu da promessa que fez. E agora ele faz referência a essa promessa quando ele se identifica: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés então esconde o rosto, porque ele temeu olhar para Deus.
No versículo 7 nós temos uma outra característica. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Algo maravilhoso se encontra nesse versículo. Nós temos um Deus compassivo. Cristo é alguém compassivo. Cristo é alguém que acompanha o sofrimento. Cristo é alguém que está atento às nossas orações. Cristo é alguém que está atento às nossas lágrimas. Ele conhece o nosso sofrimento. Foi assim que ele se revelou a Moisés. O Cristo pré-encarnado está dizendo: eu sei o que está acontecendo com o meu povo. Eu sei que eles estão passando por um momento muito difícil. E aqui há algo que chama atenção, a maneira como o texto se encontra no hebraico, dá a entender que Deus conhece detalhadamente. Detalhadamente. Não é um conhecimento superficial. É um Deus que conhece em detalhes, profundamente. Um Deus que consegue avaliar todas as coisas. Um Deus compassivo. Um Cristo compassivo. O texto continua nos dizendo: conheço-lhe o sofrimento, versículo 8, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. No livro de Gênesis, por 2 vezes, Deus desceu. Diz o texto, em Gênesis capítulo 11, nós temos Cristo, a Trindade ali, descendo até a torre de Babel. E quando ele desce para julgar e agir. Ele desce para julgar e agir. Depois, no capítulo 18, que nós já lemos, ele desce até Sodoma e Gomorra para julgar e agir. Agora nós temos novamente, em Êxodo capítulo 3, Deus descendo a fim de julgar e agir, a fim de julgar o Egito e a fim de agir em favor do seu povo. Um Deus salvador, um Deus libertador. Veja que, até o momento, nós fizemos aqui algumas identificamos aqui algumas características desse anjo do Senhor, desse Cristo pré-encarnado, que podem ser muito bem encontradas no ministério de Jesus de Nazaré. Veja que existe uma distinção, algumas pessoas procuram ver distinção entre o Deus que se revela no Antigo Testamento e o Deus que se revela no Novo Testamento. Mas quando nós olhamos esse texto, esse Cristo pré-encarnado, nós vemos que não existe distinção. O mesmo Deus, o mesmo Cristo era ontem, hoje e será para sempre. Será eternamente. Não há distinção. Não há distinção. Ele desce a fim de livrar, ele desce a fim de salvar. E não somente isso, além de ser um Deus salvador, ele é um Deus generoso. Cristo é um Cristo generoso, porque ele desce a fim de livrar das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e a uma terra ampla, terra que mana leite e mel. O povo de Israel estava limitado à terra de Gósen, no Egito. Agora Cristo diz assim: não, vocês vão para um lugar maior, vocês vão para um lugar melhor, vocês vão para uma terra boa, para uma terra ampla, para uma terra próspera, para uma terra fértil, lá mana leite e mel. Eu não estou tirando vocês do Egito, eu não vou tirar o meu povo do Egito para fazê-lo sofrer. Eu vou tirar o meu povo do Egito para levá-lo a uma terra boa. Isso ecoa a ideia de Jesus no Evangelho de João, onde ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância. É isso que o Cristo pré-encarnado está prometendo aqui. Além disso, o texto continua nos dizendo:
Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E agora então, Moisés pergunta: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Lembre-se de que no começo da história de Moisés, nos primeiros 40 anos, ele havia se preparado para isso. Pelo menos era a ideia dele. Se preparar para libertar o povo. E quando ele tenta fazer do jeito dele, as coisas dão errado. E agora ele acha que ele não tem condições. E de fato, por si mesmo, ele não tem. Mas Deus declara que será com ele. E que o lugar em que eles estão naquele momento será palco da verdadeira adoração. Será palco de grandes manifestações de Deus. E aí vem a pergunta de Moisés. E aqui nós temos então a última característica do Cristo pré-encarnado. Versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O nome de Deus, eu sou o que sou. Eu sou. Uma referência à autoexistência, uma referência à eternidade, uma referência à autossuficiência daquele que está comissionando Moisés para a libertação dos egípcios. Quando nós voltamos até o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 58, Jesus, em um debate com os líderes judeus, ele responde: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A referência foi tão forte que os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. E eles fizeram uma identificação com Abraão e fizeram a identificação com Moisés, com a cena que nós acabamos de estudar. E o versículo 59 diz que eles pegaram em pedras para atirarem em Jesus, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Por que eles pegaram essas pedras? Porque eles queriam matar Jesus, porque eles entenderam que era blasfêmia o que estava acontecendo. No entanto, o que nós temos em Êxodo 3 é uma revelação do Cristo pré-encarnado, com várias características que se repetem depois no ministério de Jesus. Quando nós olhamos para essas características, nós vemos então que o Cristo que se revela no Antigo Testamento, o Cristo que se revela para Moisés, é alguém relacional. Esse Cristo pré-encarnado que se revela como alguém santo. Esse Cristo que se revela como alguém fiel. Esse Cristo que se revela como alguém compassivo. Esse Cristo que se revela como alguém salvador. Esse Cristo que se revela como alguém generoso. Esse Cristo que se revela é o Cristo que se revela como o eterno, autossuficiente. Veja que quando nós olhamos Êxodo capítulo 3, nós temos um retrato do Cristo pré-encarnado. O Cristo que quer se relacionar conosco. O Cristo que é santo. Um Cristo compassivo. Um Cristo generoso. Um Cristo autossuficiente. Um Cristo eterno. Um Cristo salvador. Algumas pessoas têm dificuldade de enxergar Cristo do Antigo Testamento. À luz da revelação que nós temos em Êxodo 3, à luz da conexão que existe entre
o eu sou do Antigo Testamento e o eu sou do Novo Testamento. Que não existe nenhuma distinção. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Esse é o Cristo que nos ama. O Cristo que, a despeito de todas essas características, assumiu forma de servo. Veio como um bebê, para que nós pudéssemos encontrar a verdadeira salvação, a verdadeira liberdade. Quem é Cristo para você? De que maneira você enxerga Cristo? Você consegue ver Cristo se revelando no Antigo Testamento? Você consegue ver a graça se revelando no Antigo Testamento? Você consegue ver o Cristo pré-encarnado com as mesmas características do Cristo encarnado? E do Cristo que virá, do Rei vindouro, a quem nós aguardamos com tanta ansiedade. Você consegue ver isso? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha uma experiência profunda com Cristo. Eu espero que você tenha uma experiência relacional com Ele. Uma experiência de paz, de salvação. Uma experiência de transformação. Posso orar por você? Se você puder, feche seus olhos. Deus eterno, nós louvamos ao Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Criador, Redentor. Cristo esteve nessa terra, Pai, representando o Senhor, sendo a expressão exata do seu ser. E nas revelações que nós temos no Antigo Testamento, nós temos os vislumbres daquele que viria e que depois, encarnado, daria então revelação plena de todas as nuances que são acessíveis a nós como seres humanos pecadores, a respeito da Tua pessoa. Nós louvamos ao Teu nome por isso. Pai, ajuda-nos a ter um relacionamento profundo com Cristo. Um relacionamento com esse Cristo que é relacional, santo. Um Cristo poderoso, generoso, libertador. Um Cristo compassivo, um Cristo eterno. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ter Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.